Oportunidade que Deus nos dá. Abra sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. É uma palavra que Deus tem posto em meu coração e eu quero dividir essa mensagem com você nesta noite. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e o versículo 14. Amém? Graças a Deus, o Senhor Jesus tem abençoado os irmãos neste lugar. Quantos encontraram, digam amém. 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 O versículo 13 diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14 diz assim, ó: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria que toda a igreja pudesse repetir só o versículo 13. Amém? Vamos fazer um coro bem alto para a glória de Deus. 1, 2, 3. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos, Glória a Deus, aleluia. glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eita, Jeová. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta mensagem ela nos chama muito a atenção, porque é uma mensagem que nós observamos esse grande homem de Deus aqui, chamado Paulo, o apóstolo Paulo. É um homem que muito nos ensina acerca das suas cartas paulinas. É um homem que nos ensina também porque ele foi um homem perseverante, um homem que acreditava, um homem que foi chamado por Deus e, aceitando esta vocação na sua vida, teve um grande ministério terreno aqui na terra, foi um grande ganhador de almas também para o Senhor. E por que não dizer que Paulo foi um dos maiores missionários que a Bíblia ele nos revela? Porque um grande missionário, ele estava disposto a ir a levar a palavra de Deus aonde o Espírito Santo lhe enviava. Verdade. Paulo ele sofreu pelo amor ao Evangelho. Paulo ele, antes de ser chamado pelo Senhor, era um homem religioso, um homem ensinado, um homem instruído, um homem doutor da lei também, e ele foi chamado pelo Espírito Santo. Paulo, antes de ser chamado por Jesus, ele era um grande perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguindo a igreja, pessoas tinham medo de Paulo, do homem chamado Saulo na época, né? Antes de ser chamado Paulo, o nome dele era Saulo de Tarso. A igreja era temorosa com este nome, porque esse nome ele chamava a atenção de todos. Aleluia. Porque Saulo de Tarso era um homem rebelde, Sim, Jesus. um homem que apostava na sua fé e açoitava a igreja, ele perseguia os crentes, e as pessoas tinham medo de Saulo de Tarso. Meu Deus. Mas um certo dia Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco. Jesus, quando aparece para Saulo, ele vai se apresentar para Saulo a caminho de Damasco, e ele estava em cima de um cavalo. Você já conhece a história, sabe? Que Jesus, quando apareceu no resplendor de luz, naquele caminho disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meu Deus. Saulo era perseguidor de crente até então, antes de aceitar a fé, de receber Jesus na sua vida. Jesus aparece para ele e diz: por que tu me persegues? E agora, aquele homem, quando ouve a voz do Senhor, vai dizer assim: quem é esse que está me chamando? És tu, Senhor. E quando Saulo vai dizer: és tu, Senhor, Jesus disse assim para ele: duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo observando o texto da Bíblia Sagrada que fala relatado a vida de Saulo de Tarso, é que todo perseguidor da igreja, ele tem dois caminhos: ou ele vai se converter ao Evangelho, ou ele desce a sepultura. Aquele homem que estava ali no caminho de Damasco, Deus estava olhando para ele como um grande homem. Jesus estava escolhendo Saulo de Tarso para ser um grande missionário na sua casa.
Saulo, tu me persegue, duro Saulo, é para te recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. Saulo, quando olha para Jesus, as suas vistas já está escurecida, ele ficou cego durante 3 dias. Sabe por quê? Jesus estava chamando: Saulo, agora tu deixarás de ser perseguidor da igreja e passarás a ser um ganhador de alma, porque eu, Jesus, eu te encontrei no caminho e farei de você um grande missionário da minha casa. Meu Deus, isso é verdade. Queridos irmãos, a chamada, ela vem de Deus. Eu vou entrar aqui na revelação que o Senhor nos deu. A chamada, ela vem da parte do Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, na missão, quando Jesus chama os apóstolos, no capítulo 10, quando ele chama os 12 apóstolos para uma grande missão, Jesus vai dizer assim: eu vos dou poder e vos dou autoridade para pisar as serpentes, escorpiões, comerão algo mortífero e não te farão dano algum. Jesus, quando chama a sua igreja, o seu servo, ele capacita, ele se responsabiliza. E se Jesus te chamou, querido, se você entende que a obra que Deus tem na sua vida é muito grande, que você tem uma chamada, nenhum mal te sucederá. Agora eu também entendo, lendo a Bíblia, que quando Jesus nos chama, uma mudança acontece. De perseguidor da igreja, Saulo agora vai ser transformado em o apóstolo Paulo, um grande homem que Jesus precisava para levar a sua palavra, e entre as nações, aonde Jesus quisesse lhe enviar, ele estaria pronto a levar a palavra de Deus. Oh, meu Deus! Mas Saulo de Tarso está cego durante 3 dias. Coisa linda. E o Senhor Jesus vai falar com Ananias, vai dizer assim: vai à rua chamada à direita, que lá estará na casa de um homem chamado Judas, um homem chamado Saulo, e ele já está orando. Olha só que coisa interessante. Santo. O camarada estava cego, se encontra com Jesus, o resplendor de luz aparece à sua frente. Ele não conhecia a voz de Deus, de Jesus. Quando Jesus fala com ele, ele já responde: és tu, Senhor. Olha como a mudança acontece. E agora Saulo, perseguidor, já está de joelho dobrado, orando, falando com Deus. Aleluia. Jesus. Quero dizer para você que o altar da oração ainda funciona. Homem de Deus tem que aprender a orar, tem que aprender a acreditar, tem que aprender a viver por fé e não por vista. O homem de Deus, ele não olha com a visão humana, mas ele olha com o olhar espiritual. Oh, aleluia. Aleluia. Aonde o homem de Deus chega, ele faz a diferença. Aonde o homem de Deus está, o milagre acontece, porque Jesus está na vida dele. Aonde o homem de Deus, ele coloca a planta dos pés, a terra é sarada. Aleluia. E Saulo agora está orando. Olha só, perseguidor de crente já está de joelho dobrado, aprendeu a orar, aprendeu a falar com Deus. E quando Ananias fala assim: Jesus, este homem que o Senhor está me enviando lá é Saulo de Tarso, perseguidor da igreja? Ah, Senhor, não posso, eu temo este nome. Aí Jesus falou assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Meu Deus. Diga para essa pessoa que está mais próxima de você: eu sei que tem poucas pessoas aqui, eu não me importo, querido. Eu não vim passear, eu não vim me apresentar, eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E se ele te chamou aqui hoje, se ele te separou, ele está dizendo: só eu mesmo, o Senhor, que te apontei, que te escolhi, e tu és para mim vaso escolhido, diz o Senhor dos exércitos. Levanta as mãos para o alto. Jesus está aqui e ele está apontando e dizendo: é você.
Santo, Saulo Santo, começa a orar, a falar com Deus, a ter intimidade com Deus. Senhor Jesus. Só que Saulo não sabia. Olha a mensagem que Deus vai dizer para Ananias, dizer para Saulo. Meu Deus. Deus envia Ananias e diz assim: ó, tu és o vaso escolhido para mim, Deus. mas vou te ensinar a padecer pelo amor do meu nome. Será que você está disposto a padecer pelo amor do nome de Jesus? Serás perseguido, terás tribulações, serás caluniado, falarão mal de ti, murmurarão contra a sua vida por você ser crente, mas não negue a fé, leve adiante aquilo que você fez, o voto de servir ao Senhor até a consumação dos séculos. Aleluias. Eu vim trazer uma palavra de esperança para você aqui hoje. Você que já perdeu a esperança, você que veio para a igreja sem perspectiva, você que não acredita mais que Deus pode fazer, não importa se Ele te escolheu, se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras que Ele tem falado ao teu coração. Deus Santo. O engraçado é que nós olhamos e achamos que Deus só fala quando a igreja está cheia. Saulo de Tarso está sozinho a caminho de Damasco. Saulo estava sozinho, ali naquele caminho, Bendito e sozinho. exaltado seja o E teu no nome, meio do Jesus. caminho Jesus aparece no resplendor de luz. Meu Deus. Aleluia. Olha só que coisa interessante. Glória, glória. Olha que o servo de Deus, profeta Isaías, vai dizer, capítulo 49, versículo 15 diante: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Sim, Deus. Pode. Verdade, Senhor. Mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha para mim aqui, onde que você dá glória. Jesus vai dizer assim: eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Glória a Jesus. Quando Deus olha para a palma das suas mãos, lá está o seu nome. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Pode até uma mulher se esquecer do filho que amamenta, ali de gerado no seu ventre, mas Deus não se esquece de ti, diz o Senhor dos exércitos. Jesus te trouxe aqui hoje, nesse lugar humilde, com poucas pessoas, para te dizer: eu não me esqueci de ti, eu que te chamei, foi eu que te ungi, foi eu que te separei, foi eu que derramei a unção é minha, o poder é meu, a glória é minha, e Ele dá o que Ele quer na hora certa. Ele vai te mostrar a sua grandeza. Ele é o Senhor, é Ele. O Deus de Paulo está na igreja. Aleluia. Sim, Jesus. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu não me preocupo se a igreja está cheia, se tem uma pessoa, se tem duas, três, se não tiver ninguém. Eu já passei por isso. Fecho os meus olhos e prego para as pessoas lá fora. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Todo que assim Santo, exaltado seja o teu nome. Porque é interessante abrir o coração. Jesus fala da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, e Ele está neste lugar para dizer para você que Ele não se esqueceu de você. Glória a Deus, aleluia. Saulo de Tarso agora virou Paulo. Deus mudou o seu nome e ele agora vai aprender a fazer a obra de Deus e a padecer pelo nome do Senhor. Agora Saulo é transformado em Paulo. Paulo recebe uma incumbência de Deus e vai pregar o Evangelho. Deus levanta Silas, ajudadores da obra, como Barnabé, contra os homens que estavam auxiliando Paulo nesta grande obra missionária. E um certo dia, no livro de Atos, capítulo 16, o Espírito do Senhor vai falar com Paulo para ele ser direcionado. Ele sai da Macedônia, vai ser transportado para o lugar. O Espírito de Deus impossibilita Paulo de chegar à Macedônia, e o Espírito agora muda o percurso do caminho de Paulo.
espírito maligno que estava sobre a vida de uma jovem que trazia luto aos seus senhores. Todos os dias, aquele espírito maligno dizia: eis que esse homem que passa é o homem de Deus, eis que esse homem que está aí na oração é o servo do Deus Altíssimo. Paulo, com o espírito perturbado do discernimento espiritual, que aquela pessoa que estava sendo usada pelo espírito maligno, ele repreende, dizendo: espírito de adivinhação, saia dessa jovem em nome de Jesus. Quero dizer para você que a unção está sobre a sua vida. Aonde você entrar, aonde você chegar, a cidade que Jesus te levar, a glória de Deus estará sendo derramada. Ele vai te dar a autoridade para fazer a obra. Sim, Jesus. Meu Deus. Pai, Jesus. muito obrigado, Jesus de Nazaré. Jesus. E agora Paulo, Santo é o teu nome, Jesus. ele vai sofrer por estar fazendo a Glória, obra. glória, glória, glórias a Deus. Quando ele repreende o espírito de adivinhação sobre a vida daquela jovem, a Bíblia vai dizer que aqueles senhores, as autoridades daquela época, eles não reconheceram que Paulo era um cidadão romano. E nem os costumes e ensinamentos de Roma. Jesus. O que é que eles vão fazer? Vão mandar açoitar Paulo em plena praça pública. Paulo e Silas é levado à praça e 4 quaternos de açoites foram açoitados sobre a vida de Paulo. Eita, Jesus! Sim, Jesus. Eu iria te ensinar o quanto deve padecer pelo meu nome. Ah, querido, eu quero dizer uma revelação para você aqui nesta noite. Aqui teremos açoite, aqui seremos apedrejados, mas a coroa da justiça, ela lhe é prometida e está preparado para todos que receberem e acreditar na vida do Senhor. Oh, meu Deus! Sim, Jesus. Coisa linda, Jesus! Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Estou sentindo a presença dele aqui. Oh, aleluia. Como que assim sou ali, camarada. Eu sinto a presença do Senhor em nosso meio. Paulo agora está sendo açoitado. Sabe por quê? Por amor ao Evangelho. Paulo foi lançado na prisão, foi preso, foi aprisionado por amor à obra. E o que Paulo não sabia é que o propósito de Deus é que ele estivesse na prisão. É verdade, Deus. Eu não vou avançar muito aqui, quero aplicar esta palavra para o seu coração, pelo intermédio do Espírito, a dizer a você que tudo aquilo que nós passamos, tribulações, perseguições, açoites, cooperam para aqueles que amam a Deus. Aleluia. Talvez hoje você não entenda o que você está passando. Sim, Jesus. Talvez hoje você não consiga compreender as lutas que você atravessa todos os dias. Mas quero dizer para você que isso são experiência para a bagagem espiritual da sua vida. Aleluia. Você imagina Paulo preso, sendo lançado no cárcere, aprisionado, as pernas e as mãos atadas. Paulo e Silas aprisionados na prisão. A Bíblia vai dizer que, Atos 16, que eles começam a orar e a cantar hinos de adoração ao Senhor. Só crente faz isso, meu irmão. Isso é verdade. Aprisionado, com as mãos atadas, as pernas amarradas, adorando a Deus aprisionado. Oh, Deus maravilhoso. Sabe o que eu aprendo? Que o corpo físico pode estar preso em alguma coisa, mas o coração precisa estar livre. Precisa estar liberto. Ah, querido, talvez o seu trabalho te possibilita de estar todos os dias na casa de Deus como você desejaria. Talvez o problema, o seu esposo, alguém está te possibilitando de você estar adorando na casa de Deus, mas o que você não pode deixar é que aprisione o seu coração. O coração precisa estar livre para dizer: Jesus, eu te adoro, eu estou aprisionado
Sim, Jesus. Paulo estava preso, Silas também, mas o coração estava livre e a boca estava liberada. Adorar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Ele poderia, presbítero Luiz, dizer assim: eu não vou mais cantar, eu não vou mais orar, estou sofrendo porque estou fazendo a obra. Mas não, ele louvava, ele adorava, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. Eu posso até apanhar, mas eu vou continuar adorando ao nome desse Deus. Não joga a toalha, não desista, não desanima. A tua coroa está preparada pelo Senhor naquele grande dia. Aleluia. Jeová, coisa linda, Pai. Aleluia. Oh, Jesus. 5 minutos apenas eu entrego, meu irmão. Sim, Jesus. O interessante é ser um adorador. Tem um louvor da Fodinista que diz assim: questiona ou adora? O que você prefere? Aleluia, Jesus. Porque adorar a Deus, irmão, com a geladeira cheia, quando o celeiro está abençoado, Deus. quando tudo está indo muito bem, é fácil. Adorar a Deus quando a conta lá do banco está abençoada, não está faltando nada, o carro está lá te esperando, tudo está indo muito bem. Adorar a Deus é muito fácil. É verdade, Jesus. Mas adorar a Deus quando estamos com problemas, quando atravessamos adversidades. E eu quero encerrar minha participação deixando para a sua meditação o que Paulo mesmo ensina à igreja de Roma, no capítulo de número 5. Olha o que ele vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Preste atenção. Sabendo, pois, que a tribulação, ó Paulo dizendo ele mesmo, este grande homem, a tribulação ela produz paciência. Preste atenção, olha para cá. Jesus. A paciência produz experiência. Olha o que Paulo está dizendo. A experiência produz a esperança. E Paulo fecha dizendo: porquanto o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Esse era um grande homem. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A porta pode estar fechada, mas você continua adorando. Está tudo dando errado, a enfermidade chegou, continue adorando. O segredo é adorar, o segredo é exaltar. Enquanto você adora, os céus se abrem. Paulo e Silas adoravam na tribulação. Invade aquele cárcere, a glória de Deus entra lá, as prisões foram abaladas, aqueles açoites não serviriam mais de nada, porque a glória de Deus está sendo derramada sobre a vida de Paulo. Oh, meu Deus, aleluia! Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia! Oh, Jesus de Nazaré! Agora só, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é só uma pincelada, porque Paulo foi um grande homem. Isso aqui, se fosse falar de Paulo direitinho, ia dar umas 2 horas. Eu vou te dizer um negócio: que Paulo era um grande homem. O que me chama a atenção, que apesar de apanhar, apesar de ser açoitado, algumas pessoas das seitas que começaram a olhar a pregação de Paulo, meu irmão, começaram Paulo a pregar a respeito da ressurreição de Jesus. Ele foi levado às autoridades. Por quê? Porque ele pregava uma coisa, ele era religioso. Agora ele era crente transformado por Jesus Cristo. Aleluia. Existe uma grande diferença entre um camarada ser crente e ser religioso. O religioso, ele acredita em Jesus. O religioso, ele sabe que Cristo existe. O religioso é aquela pessoa que até mesmo ele tem um certo carinho, ele se apega com as coisas de Deus, mas ele não consegue viver uma vida de santidade verdadeiramente diante de Deus. Meu Deus, aleluia! Ele crê que Deus existe, mas acreditar não é o suficiente. Sim, Jesus. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras é morta.
coração, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Meu Deus. Por isso que Jesus perdoou ele. Ele batia nos crentes achando que estava defendendo a causa de Deus. Meu Deus. Era nisso que ele acreditava piamente. Mas agora, quando Jesus entrou no seu coração, ele mesmo vai escrever depois a igreja de Roma, no capítulo 12, dizendo assim, ó: não vos conformeis Aleluia. com as coisas deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Não se conformem com as coisas deste Verdade, meu mundo. Deus. Olha o experiente agora falando. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Quando Jesus entra, ele traz mudança. O evangelho muda o homem, muda o caráter do homem. Se o homem roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Verdade, Jesus. Oh, Uma aleluia. coisa eu vou dizer, vou entregar já. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se você aceitou Jesus, ainda não aconteceu a mudança, você precisa ter um encontro com Cristo. Porque o evangelho, quando entra na vida, tem muitas pessoas que entram para o evangelho, mas o evangelho não entra nele. Oh, aleluia. Quando o evangelho entra dentro da pessoa, transforma. Meu Deus. João capítulo 8, verso 32, a palavra diz assim, ó: e conhecereis a verdade. Aqui, ó, a verdade é o quê? A palavra de Deus. E a verdade vos libertará. É, Jesus. Sim, Deus. Glória a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A Deus. É que Jesus não muda. Obrigado, Jesus. Uma certa feita, eu vou entregar agora. Teve uma pessoa que disse assim para mim: eu entrei para a igreja e a minha vida é a mesma, mas não mudou nada. Meu Deus. Parece, olha só, na expressão da pessoa, uma mulher, parece até que piorou. A minha situação está pior do que quando eu não estava na igreja. Eu falei: lógico, quando você está no mundo, você automaticamente já faz parte da igreja do diabo, não é? Não é assim? Sim ou não? A simbologia? Por quê? Quando você está no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Às vezes nós mudamos a tradução. Aleluia. O mundo jaz Aleluia. no maligno, não. O mundo jaz significa que está ao domínio de Satanás, Meu Deus. mas não é o maligno. É, Jesus. Você vai dizer assim: o que você está dizendo, presbítero? É o que Deus falou para Daniel a respeito da árvore grande. Falou assim, ó: o reino dos céus tem domínio sobre o reino dos homens. É, Jesus. Se Deus tem domínio, está tudo nas mãos do Senhor. É verdade, Salmo Jesus. 24 diz que do Senhor é a plenitude e a terra e tudo que nela há. Sim, Jesus. Meu O Deus. mundo já é do maligno. O mundo está nas mãos de Deus. O maligno está prestando trabalho para Deus. Meu Deus. É Ele que determina quem morre. É Ele que determina quem vive. Que é isso, presbítero? É 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 6. Sou eu, Deus, que faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. Sou eu, Deus, que tiro do monturo e faço assentar no meio de príncipes. Meu Deus. Aleluia. O mundo já é no maligno ou jaz no maligno? Deus. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence a quem? A Deus. No livro de Salmo, olha a memória agora, qual é o número de Salmo que diz que o Senhor é o sábio arquiteto e construtor de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Presbítero, não entendi, ainda não basta. Deus está sob o domínio da sua vida. Tudo está no controle de Deus. A sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, presbítero, você não me conhece. Tudo está indo mal. Mas
chegar uma hora que a tristeza vai embora, o choro vai durar a noite inteira, mas amanhã a alegria vai reinar na sua vida quando chegar o amanhecer de Deus. Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, que mistério, Jesus. Jesus. Você está entendendo? Não se preocupe, porque tudo está no controle do Senhor. Quando Ele fala assim, chega. Quando Ele fala assim, basta. Jesus. Agora você imagina quando Jeová, o Todo-Poderoso, se levanta do seu trono assim, ó. Quando Ele se levanta, é para trabalhar de pé e diz assim: agora o meu basta chegou na vida dele, na vida dela. Estão te perseguindo, estão te caluniando, estão falando mal de você. O basta de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Obrigado. Já estou encerrando os nossos fichas. Quando Deus determinar que o basta dele chegou na sua vida, tudo vai mudar. O que isso significa, presbítero? Eu não entendi. Eu quero fechar a mensagem dizendo para você que Paulo, quando escreve a igreja de Filipenses, ele está ensinando a igreja de Filipenses a ser uma igreja perseverante, uma igreja cheia de fé e cheia de esperança. Como assim, presbítero? Quando Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses, ele está no seu segundo aprisionamento. Meu Deus! E ele cheio de fé, preso, já trazendo para a igreja uma palavra de esperança. A igreja de Filipenses, ela foi levantada com o propósito de ser uma igreja viva. O que Paulo está dizendo assim para eles é o seguinte: vocês não têm que olhar as coisas terrenas. Paulo, quando vai escrever, vai dizer assim, ó: olhai para o alvo. Quando vocês olharem, não olhem para a terra, olhem para Cristo. Quando Paulo vai escrever a igreja de Filipenses, ele vai dizer: olhe para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha só ele dizendo, vou fechar agora: a coroa da justiça que lhe é preparada. Paulo está dizendo assim: quando vocês vencerem esta batalha, vocês vão ser coroados. Existe um galardão para a igreja. Quando Paulo diz para a igreja de Filipenses, está encorajando aquela igreja a não desanimar, porque a igreja que fica olhando para as coisas terrenas, ela não prospera. Eu disse aqui que a igreja do Senhor, ela vive por fé e não por vista. Meu Deus. É isso que Deus falou para o profeta Abacuque, não é? O livro de Abacuque significa, o nome Abacuque é abraço. Um homem que acreditava, um homem que foi perseverante, fala a respeito de fé, de insistência, quando tudo está dando errado. Ele acreditou. Quando todos não acreditavam mais, Abacuque estava na brecha, acreditando, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveiramento. Olha só, pode nos currais as vacas serem arrebatadas, pode não ter vagas nos currais, mas ele diz: eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jesus. Sai daqui com essa esperança, meu Deus. Glória a Deus. Quem te chamou foi Deus, Deus, Deus. Esse nome precisa soar na sua vida. Deus. Aleluia. A porta está fechada. Deus é a porta, Ele abre na hora que Ele quer.
Sim, Deus, é verdade. Presbiteriano, você não acredita nisso. Meu Deus. Eu estou há tanto tempo desempregado que eu já não creio mais. Se eu fosse você, eu acreditaria. Sim, Se eu sou profeta de Deus, eu vou profetizar na sua vida agora. Se você acreditar ainda nesta semana, tu terás uma notícia boa. Aleluia. Deus vai te mostrar uma porta. Sim, Jesus. Deus vai abrir uma porta eficaz, aonde os justos entrarão por ela, e você vai ver que essa porta foi o Senhor que abriu para você, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Deus está dizendo: abro-vos uma porta para ti hoje. Esta porta, ela já está aberta. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai colocar aqui, ó, Diácono Adriano, Deus abriu uma porta. Deus que me abriu uma porta. João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta. Quem é a porta? Sim, Jesus. Jesus. Glória a Jesus. Se Ele é a porta, Ele está dizendo para você que ela já está aberta. Meu Deus. Ah, mas aqui só tem parede, e daí? Ah, mas eu não estou vendo nada. Quem disse para você que você precisa ver alguma coisa? Aleluia. Eu disse para você, você não entendeu que Deus domina sobre o reino dos homens, aquela empresa que está lá. Quem domina é o Senhor. Ele vai trabalhar no coração do empresário, vai trabalhar no coração daquela mulher rebelde. Deus está conversando com ela vai lembrar de você. Olha essa revelação. Santo, santo, santo. Eu sei que ela é arrogante. Eu sei que ela tem tentado te humilhar. Não é verdade? Eu sei, Jesus falou para mim aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. O dono da porta se chama Jesus. É Ele que está trabalhando lá, não é tempo. Aleluia, Jesus. Deus vai, manter esta porta aberta porque você precisa. Meu Deus. E esta porta quem abriu foi o Senhor. É verdade. E a porta que Deus abre, homem não fecha. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Sim, Deus, é Você verdade. está entendendo? Aleluia. Vou entregar o diácono Adriano. Quero dizer para você o seguinte: Paulo, que está agora aprisionado para ser morto, você imagina? Ele escreve a segunda carta ao servo de Deus Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Paulo está já agora com a sua esperança avivada. Ele está aprisionado em Roma. Ele, por muitas situações que ele passou, naufrágio, Paulo sofreu tantas coisas, mas foi direcionado para Roma para ser julgado. Por que Paulo foi levado para ser julgado? Por estar pregando o Evangelho? Ele merecia isso, mas era a propósito de Deus. Paulo vai ser julgado por Nero, o imperador Nero. Paulo estava aprisionado. Eu não sei de que forma que Paulo escrevia as suas cartas paulinas, mas eu imagino cheio de esperança, cheio de fé. Ele havia confiado uma grande obra, presta atenção, olha a revelação de Deus. Paulo havia confiado uma grande obra nas mãos do seu servo, o seu filho na fé, chamado Timóteo, na igreja em Éfeso. Por muitas coisas que Paulo instruiu para Timóteo, você não encontra Paulo desanimado. Você não encontra Paulo dizendo assim: Timóteo, está difícil, fecha as portas. Não, você encontra Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, dizendo assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça e na força do seu poder. Deus.
Olha o que Paulo vai dizer para seu filho Timóteo. Está lá pastoreando a igreja em Éfesos. Persiste, Timóteo, em ler. Pega a palavra, Timóteo, compra a Bíblia todos os dias e lê, exortar, ensinar, porque tu vais salvar a ti mesmo e todos aqueles que te ouvem. Deus! Grande homem, né, meu irmão? Camarada está preso e está falando pro cara lá, ó, fica firme. Estou aqui nesse negócio aqui, estou em possibilidade de ir, mas fica firme, meu filho. Olha que faz a diferença, não faz? Você está desanimada, não aguento mais, está difícil, a obra está ardendo lá, está complicado. Alguém diz assim, ó, fica firme. Olha que palavra de intensidade. Alguém vai dizer assim, fortifica-te, meu filho, na graça. E quando Paulo vai ser morto, ele sente. Paulo é homem espiritual. Aleluia! E quando Paulo está sentindo que agora a sua jornada estava terminando, o que ele vai fazer? Ele escreve a sua carta ao seu filho Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 7, que citei aqui. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, preste atenção. Eu combati um bom combate. Olha o que Paulo está dizendo para o seu filho. Combati um bom combate. Aleluia! Timóteo, meu filho, agora eu sinto que eu acabei a carreira. Meu Deus! E ele fecha a sua palavra, eu fecho também, dizendo: mas eu guardei a fé, Timóteo. Aleluia! Aleluia! Você precisa combater esse bom combate. Não só combater, porque tem muita gente combatendo e estão parando no meio do caminho. Aleluia. Deus não quer que você combata simplesmente. Ah, mas presbítero, eu combatia incessantemente na obra de Deus. Combates, mas não é só isso que Jesus quer. Paulo, quando fecha, ele vai dizer: acabei a carreira, meu filho. Ou seja, aquela correria, ó, ele, como diz o atleta, né? Ele correu, combateu, apanhou, terminou a carreira. E ele fecha dizendo: mas guardei a fé. Meu Deus! Sabe o que Paulo está dizendo? Esse camarada aí, ó, ele vai arrancar meu pescoço, vai me matar, mas não tem problema não. Ele vai matar o corpo, mas o meu coração está livre para subir, para se encontrar. O meu coração está livre, Timóteo. O meu corpo está preso, a carne pode estar presa, mas meu coração é livre para adorar a Deus. Jesus. Obrigado! Querido, Deus te trouxe aqui hoje para te encorajar. Profetiza na sua casa, profetiza mediante as lutas, profetiza lá na sua faculdade que você vai vencer. Glória a Deus! Deus, é verdade, meu Deus. Comece a profetizar. Está tudo dando errado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje vai dar tudo certo. Oh Deus! Jesus. Aleluia! Comece a usar a fé e você vai ver o que vai acontecer lá na sua casa. Deus está me dizendo: eu estou entrando lá com mãos fortes e poderosa. Eu estou dizendo: crê tu somente, persista, insista, persevere, não pare, não desanime, porque ainda é longa a sua caminhada. Aleluia! Sim, Jesus, é verdade, meu Deus. Santo, santo, Repita santo. comigo, por favor: desistir nunca, Desistir nunca, recuar jamais recuar jamais e avançar sempre. e avançar sempre. Não importa se você está chorando, tem hora que você Sim, tem que Deus, avançar é chorando. verdade, meu Deus. Quantas vezes o presbítero está lá, Jesus tem misericórdia, né? Está quase morrendo, se arrastando, chorando. Mas quando o choro passa, a alegria vem. Sim, meu Deus, é verdade. Aí você olha para trás assim, diz assim: ué, pensei até que esse vento ia me levar, mas
Venci mais uma. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, que desse vento só me restou a experiência. O crente, ele é preparado no deserto. E neste deserto Deus quer te dar grandes ensinamentos. Eu não vou prosseguir mais, irmãos. 9h15 já. O relógio, eu olhei 9 horas. Quando eu olhei agora já passou até demais. Deus abençoe a todos nessa noite. Amém. O Senhor Jesus continue falando a cada dia mais profundamente ao seu coração. Mas entenda, profetiza, insista, não desista em todas as áreas da sua vida, tanto sentimental quanto espiritual, vida espiritual na igreja. Profetiza, porque Deus vai fazer um